Olá, turma, estamos de volta. E agora iremos estudar a força elétrica. E aí, quem começou a estudar a força elétrica, a pesquisar e a entender força elétrica, que também é conhecida como a lei de Coulomb, porque esta lei, a fórmula, matemática criada por Charles Auguste Coulomb, é justamente para calcular a força elétrica existente entre duas cargas. E quem foi Charles Auguste Coulomb? Foi um engenheiro físico e francês que estudou as forças de atração e repulsão entre partículas carregadas eletricamente. Por isso, a importância da gente entender esses princípios de atração e repulsão. Coulomb idealizou uma balança de torção, que inclusive ele está com ela aqui na foto e aqui tem uma imagem também, para avaliar a força magnética entre barras imantadas. A chamada lei de Coulomb mostra que a relação de atração e repulsão das cargas elétricas é semelhante à lei da gravitação universal proposta por Isaac Newton. E o que é que diz essa lei? Essa lei é uma importante lei da física que estabelece que a força eletrostática entre duas cargas elétricas é proporcional ao módulo das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. E aí, veja só, o que é que diz isso daqui? Ele está dizendo que a força entre duas cargas elétricas é proporcional ao módulo das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Nós vamos entender melhor num simulador que eu vou mostrar para você. De acordo com sua lei, a força entre as partículas eletricamente carregadas é diretamente proporcional ao módulo de suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E aí a gente tem a fórmula matemática descrita pela lei de Coulomb. Esta é a fórmula matemática, utilizada para calcular a força elétrica, que também é chamada de lei de Coulomb. E a gente tem força eletrostática. A força eletrostática é igual a constante, que a gente chama constante de proporcionalidade ou constante eletrostática do vácuo, é representado por K, certo? Essa constante eletrostática, como o nome já diz, é uma constante, ela tem um valor, Esse K tem um valor para ele, que é dado na questão, ele vem como um dado, o valor desta constante, que no caso é aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. E essa é a unidade de medida dessa constante eletrostática, que é justamente utilizada dentro da fórmula da força elétrica. Veja bem, pessoal, essa constante, como foi que ele chegou, como foi que Coulomb chegou a este número? Ele calculou a força, mediu a distância, e as cargas elétricas. Por isso que aqui a gente tem 3 unidades de medida. Newton, que é de força, metro, que é de comprimento, e o Coulomb, que é a unidade de medida de carga elétrica. Outro ponto aqui da nossa fórmula é que essa constante é multiplicada, K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Então, por isso que essas cargas elétricas é diretamente proporcional ao valor de suas cargas, diretamente proporcional e inversamente proporcional ao quadrado de sua distância. O que significa isso? Significa que quanto maior a distância entre duas cargas elétricas, menor será a sua força elétrica. Então, para eu calcular a força elétrica presente entre duas cargas, eu preciso utilizar essa fórmula. A constante eletrostática do meio, do vácuo, vezes o valor da carga 1, vezes o valor da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Aí sim eu encontro a minha força eletrostática e a unidade de medida é o Newton. A unidade de medida de carga elétrica
elétrica é o coulomb. E a unidade de medida da distância vai vir em metros. Se vier em centímetro, eu tenho que transformar para metro. Isso daí, essas unidades são unidades de medida do Sistema Internacional de Unidades. Então, vamos entender por que essa força entre duas cargas elétricas, é diretamente proporcional ao módulo delas, dessas duas cargas, e inversamente proporcional à distância. Então, aqui, pessoal, a gente tem um simulador, que eu vou disponibilizar o link desse simulador. Vou disponibilizar para vocês, tá? Na descrição do vídeo. E aí ele está mostrando como é que funciona a força elétrica de determinado corpo. Aqui a gente tem uma carga negativa, menos 4 microcoulomb, e uma carga positiva, 8 microcoulomb. O que vai acontecer aqui? Eu tenho cargas de sinais diferentes. Então, veja só, aqui no cálculo está dando, né, a força sobre Q1 e Q2 está dando 319.557 newtons. Essa é a força. Quanto maior a distância entre essas cargas, menor vai ser a força. Observaram isso? Por isso que o módulo delas é diretamente proporcional e inversamente proporcional à sua distância ao quadrado. Então, quanto maior a distância entre essas cargas, menor será a sua força. Neste caso aqui é uma força de atração, porque eu tenho a carga 1 negativa e a carga 2 positiva. Então, eu tenho uma força aqui entre essas cargas de atração. Quanto maior a distância entre elas, menor será a sua força. Quanto menor a distância entre essas cargas, maior será a sua força. Tá vendo aqui o cálculo da força? Este simulador já faz o cálculo dentro da fórmula da lei de Coulomb, né? Da fórmula da força elétrica. Então, deu para vocês entenderem aqui, por exemplo, eu poderia aumentar aqui minha carga elétrica, colocar 10, né? Aqui a gente tem uma escala de menos 10 a mais 10. E eu poderia também aumentar, diminuir no caso, né? A minha carga 1 negativa. E aí a gente tem também aqui a diferença dessa força, certo? E se as duas cargas fossem negativas, a gente ia ter o quê, minha gente? Aqui, ó, repulsão. A força entre essas duas cargas é de repulsão. Elas vão se repelir. Por quê? Porque todas duas são negativas, né? Tem sinais iguais. Repetindo, quanto mais distante, menor a força. Quanto mais próximo, maior essa força de repulsão entre elas. E também, se as duas fossem positivas, né? Vamos colocar aqui as duas como positivas, a gente também teria aí uma força de repulsão, certo? Por quê? Porque as duas estão com sinais iguais. Se os sinais fossem diferentes, aí a gente teria, no caso aí, a força de atração, ok? E aí eu posso colocar também isso aqui em notação científica, né? O número, para ser um número menor, eu transformo aqui, para fins de cálculo, em notação científica, jogando aqui na minha potência de 10. Bem legal esse simulador, né? Porque mostra pra gente e a gente entende melhor como é que funciona essa questão dessa atração e repulsão dessas forças e como é que eu calculo com relação à distância entre elas, né? Quanto menor a distância, maior a força. Quanto maior a distância, menor a força. Ok? Espero que vocês tenham entendido esse princípio aqui. E na próxima aula estaremos dando continuidade ao conteúdo sobre força elétrica. Não deixem de praticar, né? Eu vou disponibilizar esse link aqui para vocês lá na descrição do vídeo. Não deixe de praticar como é que funciona a lei de Coulomb,
né, que é chamada de força elétrica entre duas cargas, né, e onde a gente tem também a constante da proporcionalidade ou constante do meio, que é representada por K, ok? Então, até a próxima aula, pessoal. Um abraço!